Gostaria de agradecer a participação de todos, gostaria de agradecer a live mais uma vez pelo convite. Pode ter certeza que é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. E gostaria também de estabelecer algumas expectativas em relação a essa palestra, né? Então, o material que eu vou compartilhar nada mais é do que, e faz referência a um artigo que eu escrevi meses atrás para a live, e é uma reflexão de aprendizados meus, né, como executivo ao longo da minha carreira. A intenção aqui é dividir de forma bastante simples e prática, minimamente estruturada, algumas das abordagens, né, e dar dicas aqui para quem está participando hoje da palestra. E eu não tenho a intenção de nenhuma forma de discutir métodos ou teorias aqui. Simplesmente compartilhar de uma forma muito objetiva algumas dicas, né, que com base em experiência e conhecimento aprendi ao longo dos anos, tá bom? Você me apresentou, mas permita-me apresentar para aqueles que não me conhecem, estão conectados hoje, William. Gosto de começar me apresentando como pai da Marina e da Juliana, né, que são minhas filhas há 8 anos. Eu sou filho de Carlos e Eliana há 45 anos, que aparecem aqui junto com as minhas filhas. Eu sou casado com a Tatiane há 18 anos e sou irmão do Maurício e da Daniela. Falando um pouquinho de formação, né, e posição, hoje eu estou na Coty como VP da América Latina e a partir do mês de dezembro, além de América Latina, como Global Supply e P&D. Sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, auxiliar técnico em mecânica, estudei na Escola Técnica Federal, aqui em São Paulo também. Sou engenheiro químico de formação, me formei pela Unicamp. Tenho MBA em administração pela FAAP e em recursos humanos na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Sou um cara muito apaixonado por esportes. Eu digo que, além da minha família, os esportes foram determinantes na minha vida, inclusive da forma como eu vejo as organizações, né, e o mundo. Tenho paixão por trabalhar em RH, então um engenheiro químico em RH não tem intenção hoje aqui de entrar no detalhe, mas em RH eu só estou há 18 anos, né, e fui quase que por acidente para a área de recursos humanos e me apaixonei pela área, em constante mudança, né? Acho que mudança é parte da minha vida. Nos últimos 15 anos eu morei em diferentes cidades, em diferentes países, trabalhei em diferentes empresas, coloco um pouco aí da minha carreira também, trabalhei desde laboratórios na Unicamp até na Coty, que é a empresa que eu estou atualmente há 2 anos. Eu queria começar, e para aquecer nosso bate-papo aqui, com uma pergunta, provavelmente uma das perguntas mais feitas no ano de 2020. Sei que todo mundo que está participando dessa live participou de debates, de discussões, leu artigos, discutiu o tema em muitos fóruns. Então, sei que é uma pergunta que todos já se fizeram muito. E é claro que não existe uma resposta direta e objetiva para essa questão, né, de como será o mundo após a crise. O que é fato é que as crises trazem impactos enormes, em temas que não necessariamente estão diretamente ligados, né? E esse é um olhar importante para a gestão de crise. Acho que esse é uma primeira dica em insight, né? Que a crise ela traz impacto em temas que não necessariamente estão diretamente ligados. E eu acho que esse é um olhar importante não só para a gestão de crise, mas para a tomada de decisão e para tornar a situação de crise uma oportunidade. E aqui eu trouxe 2 exemplos, né, para fazer o ponto, né, a referência aqui a Forbes. O primeiro exemplo que eu trago é de aceleração da transformação digital. Então, assim, é claro, em qualquer fórum, a aceleração da transformação digital vem como uma evolução, né, desse período de crise que a gente está vivendo. E isso vem de diferentes formas, né? Desde da aceleração de tecnologias, né? Então, o avanço da tecnologia 5G e Wi-Fi muito mais rápido, né, em todo mundo,
passando por criptomoedas e até o uso de inteligência artificial como interface para a comunicação, né? Isso vem muito claro, né, como um dos legados dessa crise que a gente está vivendo em Covid. Acho que uma outra forma de ilustrar, né, e fazer o ponto de que a crise traz transformações enormes em temas que não necessariamente estão diretamente ligados, são as transformações no trabalho, né? E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos também, né, usando aqui como referência um artigo da Forbes. Acho que primeiro, em relação ao trabalho flexível, estava vendo aqui nos últimos minutos a palestra do Roberto, né, da Uzi Minas, onde ele fala ele fala muito de formas de trabalhar, né, de redução de espaço nos escritórios, de uma agenda mais flexível, então de um modelo híbrido. Aqui na Coty a gente também vai por um modelo híbrido, né, de presença no escritório parcial, mas alavancando ainda mais o home office, que já era uma prática que a gente tinha para as áreas administrativas, mas mais que isso, né, flexibilidade certamente é uma das expectativas, né, das pessoas nesse período de pandemia e no pós-pandemia, né? A gente pode dizer que a relação com o trabalho, em função da crise de Covid, ela mudou para sempre em relação ao tema flexibilidade. Quem não tinha, né, não importa a indústria, não importa o país, não importa o meio, passou a ter que ter, né, e pensar flexibilidade de uma outra forma. Posso falar aqui em transformação no trabalho sobre questão de segurança cibernética, né? Hoje, claro, essa crise ela trouxe a necessidade de medidas de segurança ainda maior, né? Isso é um legado, sem dúvida. Design para resiliência, então vejo que as organizações elas devem cada vez mais serem pensadas e desenhadas pensando em mudanças constantes, né? Ao invés de buscar eficiências de curto prazo. E acho que, finalmente, aqui, demandas por habilidades sociais e emocionais aumentou e vai aumentar ainda mais nas indústrias nos próximos anos, né? Então, duas áreas, né? Transformações no trabalho, a aceleração de agenda digital, que não necessariamente são áreas diretamente ligadas aí a uma crise sanitária, né, crise de saúde. Falando um pouquinho, né, e compartilhando aqui algumas dicas de gestão de crise, eu gostaria de começar, né, com uma definição, né, de crise. O que é crise? E trazer, óbvio, como palestrante, todos nós buscamos, né, informação e uma das referências aqui é o dicionário, né, buscar diferentes definições de crise. Eu destaquei alguns pontos aqui, né? Então, primeiro, crise fala de mudança brusca, né? Uma mudança brusca. Outro é um momento de desordem, né? Claramente um período de desordem e um desequilíbrio, no caso dessa definição, entre bens de produção e bens de consumo. Eu cansei de ver na minha vida corporativa, em diferentes empresas, lideranças declarando crises, não necessariamente da maneira correta, né? Então, o market share da minha empresa ou do meu produto variou 2 meses. Isso é crise? Não é crise, né? A minha linha de produção, ela teve uma oscilação, né? E tive queda em eficiência no volume de produção ou na qualidade de serviço 1, 2 meses. Isso é crise? Não, né? É óbvio que isso requer ação, né? Mas não é disso quando a gente está falando, e o que eu trago aqui, eu estou falando em crise, né? Eu trago aqui a palavra de uma forma muito mais ampla, né? Onde realmente a gente tem alguma situação ou algum período que traga uma mudança brusca nas diferentes formas de trabalhar com um impacto enorme na organização. Aqui também minha apresentação está muito, e minha reflexão muito focada em crises em empresas, tá? Em crises
empresariais. Então, acho que a primeira dica que eu deixo aqui, né, para quem está participando, é declarar a crise quando ela de fato acontecer, né? A gente não declarar crise toda semana ou todo mês. Se isso acontece, a experiência é que no curto prazo você pode até ter uma mudança em relação ao senso de urgência e focar alguma ação, mas no médio e longo prazo isso pode trazer um desgaste emocional grande e até uma dificuldade em relação à credibilidade aí quando você tiver esse tipo de situação. Uma dica importante aqui, e aí eu gostaria de discorrer um pouco a respeito desse primeiro passo, né, que eu compartilho aqui. Né, é fato que, uma vez declarada a crise, um passo muito importante é a formação de um comitê de crise. Né? E aí, para aqueles que não são gestores hoje ou não passaram por esse tipo de experiência, eu quero deixar algumas abordagens e algumas dicas aqui, né, para esse passo 1, que é a formação de crise. Então, primeira dica é limitar o número de pessoas, né, em um comitê central para a tomada de decisão. É muito importante, e aqui parece simples, mas definir a quantidade de recursos é a chave para você garantir velocidade no processo decisório, no alinhamento de comunicação, no alinhamento de direção que a empresa está tomando. Tá? Tipicamente, um comitê de crise ele é formado com 3 perfis, né, que se complementam para formar uma gestão de forma balanceada. Então, o primeiro perfil é aquele perfil de pessoas que participam do comitê, que tem uma visão bastante ampla e uma perspectiva bastante ampla de negócio. Então, esse é um perfil que necessariamente precisa compor o comitê de crise. Não é o único. Além desse, você precisa ter um perfil de pessoas que têm um conhecimento profundo da organização e dos recursos internos e externos que a companhia tem disponível. Tipicamente, grandes empresas, aqui você vai ter um recurso ou de RH, ou de comunicação, legal. Então, tipicamente, você tem esse recurso com profundo conhecimento da organização compondo o comitê de crise, e você tem também, tipicamente, pessoas que têm um conhecimento técnico específico para fazer a gestão de crise. Ter um único perfil é um erro, né? Ou não ter os 3 perfis de forma balanceada para proporcionar uma visão e um alinhamento amplo do plano de ação numa gestão de crise é um problema. Né? Então, eu queria deixar essa dica como uma dica para aqueles que não participaram, né, e não tem essa experiência, quando tiverem e passarem por uma situação dessa, né, de gestão de crise. Uma coisa que é muito importante também na formação de comitê é imediatamente estabelecer um ritual de comunicação entre os membros. Aqui não tem uma frequência certo ou errado, uma frequência definida. Ela deve ser discutida, alinhada com o comitê. Tipicamente, você tem uma grande frequência, né, no começo da gestão de crise, e à medida que a crise vai passando, o próprio comitê ajusta, né, esse ritual de comunicação, mantendo uma disciplina, sim, mas de forma um pouco mais espaçada. Tá? Então, passo 1 para uma gestão de crise, sem dúvida, a formação de um comitê de crise deve ser feito com um número limitado de pessoas, né, num comitê central, e manter características e perfis complementares com um ritual de comunicação bem estabelecido entre os membros do comitê. Passo 2, né, na gestão e na gestão de crise,
é estabelecer princípios de operação, objetivos e responsabilidades. Acho que disso, o primeiro passo, né, que é alinhamento de princípios e premissas, ele é absolutamente necessário. Princípios e premissas, eles devem ser estabelecidos de forma bem objetiva, bem direta. Eu brinco e gosto de explicar isso, como eu preciso explicar isso para as minhas filhas, né, que têm 8 anos. Então, se eu conseguir explicar os princípios de operação do comitê para crianças de 8 anos, então, os princípios, eles estão claros, suficientes. Uma vez estabelecido princípios e premissas, é importante estabelecer objetivos, né? Então, como comitê de crise, o que a gente está buscando? Realmente, o que a gente precisa monitorar e definir como sucesso aqui. Vou dar um exemplo simples, né, e que pode ser tão amplo e se aplicar a diferentes empresas e diferentes situações. Se um dos princípios estabelecidos por um comitê de gestão de crise é continuidade de negócio, talvez um objetivo claro que esse comitê vai estabelecer é fazer uma gestão de caixa adequada e colocar, assim, métricas de sucesso para a gestão de caixa e, em cima disso, ações em linha com esse objetivo estabelecido. Uma coisa que é muito importante também nesse passo é articular a empresa de forma bastante estruturada. Então, não só definir princípios e premissas e ter bem consorciado isso dentro do comitê de crise é importante, mas igualmente importante é comunicar isso, né, para os diferentes níveis da empresa de forma estruturada, de modo a garantir alinhamento de toda a organização e garantir coerência das ações definidas nas diferentes áreas, diferentes funções e diferentes localidades da empresa. Tipicamente, isso é um grande desafio, tá? Então, é fácil falar, mas não necessariamente distintos níveis da organização entendem ou conseguem entender claramente a intenção por trás de alguma ação, se ela não está claramente explícita. Então, para mim, essa articulação da empresa também é um ponto-chave, né, de uma forma estruturada e garantir que para cada ação tomada ou decisão tomada, ela esteja bem e bastante conectada com um dos princípios, poucos princípios estabelecidos. Vale também, no tema responsabilidades, aqui é outra dica, né, definir o que a gente chama de decision rights, né, até onde vai a autonomia da função, até onde vai a autonomia de cada uma das áreas e departamentos, né, até onde as decisões passam a ser do comitê central, né, e funções e departamentos passam a ter uma outra responsabilidade. Então, ter isso bem estabelecido de forma muito clara e comunicada é crítico para fazer uma gestão de sucesso de uma crise. E último aqui, na parte de princípios de operações, objetivos e responsabilidades, formalizar uma linha de ação, né, gente? Não adianta ter princípio, objetivo, ter o processo decisório bem estruturado e articulado, mas não ter uma linha de ação que seja coerente versus os princípios que foram estabelecidos. Passo 3, agilidade na construção de plano de ação. Também ouvi uma das palestras hoje de manhã, né, o tema, e para mim esse é um passo bastante básico, mas importante, né, para fazer uma gestão de crise de forma rápida. Não adianta, a gente precisa, eu falo sempre que a gente precisa aterrissar, né, em ações concretas o plano para fazer uma gestão de crise de forma estruturada. E aqui o comitê precisa ter de forma muito pragmática, claro, quais são aqueles pontos
principais para tomadas de decisão assertiva. Dicas, né, para a construção do plano aqui também e para garantir qualidade de plano, garantir acesso rápido à informação de qualidade e fontes confiáveis. Isso é uma questão que parece básica, mas no meio da crise, né, no meio do furacão, tipicamente a gente tem fontes diferentes e informações diferentes vindo de diferentes meios, e é muito importante aqui filtrar e separar o trigo do joio, né? É muito fácil inserir uma informação que ou não é relevante ou ela não é correta, né, no meio de uma gestão de crise, e isso levar a ações que não sejam estruturantes ou não sejam adequadas versus os objetivos que aquela organização, aquela empresa estabeleceu. E, finalmente, tem uma análise crítica, e aqui não é só qualitativa, mas quantitativa, né, das ações envolvendo especialistas, né, que os especialistas jogam um papel muito importante na coerência de plano de ação. Passo 4, aqui uma outra dica, né, para quem vai fazer gestão de crise, comunicação, né, isso tem que ser pensado, discutido e executado de forma bastante consciente, né. Então, a primeira dica aqui é estabelecer os rituais e meios de comunicação com os diferentes stakeholders, né? Então, a comunicação, ela sim deve ser adequada e deve ser ajustada e muito pensada para as diferentes populações, né? Então, a comunicação e o nível de informação que você vai compartilhar ou vai abrir, né, com clientes, fornecedores, com autoridades e funcionários são diferentes, né? Os públicos requerem e exigem comunicações diferentes, né? E aqui, dica simples, mas que isso aconteça de forma sempre muito estruturada, né? Numa gestão de crise, também ali no calor da gestão, isso pode ficar em segundo plano, né, para um ou outro público, e tipicamente isso é um erro na gestão, né? Comunicação, ela serve e é muito importante para engajar todos, né, e coordenar as ações versus aqueles princípios e objetivos que estabeleceu. Sem comunicação constante, não há engajamento, simples desse jeito, né? E aí a tendência é que diferentes grupos tomem diferentes ações que não necessariamente estejam vinculadas ou ligadas ao objetivo central na gestão de crise, né? Outra dica é que as informações elas fluam de forma orquestrada, né? É bom estabelecer uma agenda e que os diferentes públicos tenham visibilidade dessa agenda, né? O fato de você estabelecer um ritual e uma forma de fluir comunicação já traz uma tranquilidade para a organização, além de evitar, né, bastante retrabalho entre os diferentes públicos. Então, também deixo no tema comunicação a dica de sim, colocar uma agenda e comunicar essa agenda. Olha, a gente vai ter com os fornecedores uma comunicação mensal ou trimestral, estabelecer a melhor forma de se comunicar com autoridades, estabelecer e colocar um calendário de comunicação com os diferentes níveis de liderança. Estabelecer esse processo é crítico para fazer uma gestão de crise adequada. E o último passo que eu quero deixar aqui, né? Vocês veem ali, ó, tem 4 passos, 4 mais 1, na verdade, né? O quinto passo que eu trago aqui é capturar a aprendizagem, né? Isso é muito importante, né? Para
garantir, perpetuar conhecimento dentro da organização, gerar capacidade dentro da organização, gerar movimento, né, e gerar evoluções dentro da organização e da estratégia de negócio, né? Então, divido aqui algumas perguntas. Então, primeiro é como a crise deixou mudança permanente, né? O que muda realmente de forma permanente no período pós-crise, né? Como é que isso influencia e como é que a gente deve posicionar o negócio, muda a estratégia, sim ou não? O que muda na estratégia no período de pós-crise? O que isso significa para a organização, né? Como é que ela é impactada de fato, né? A gente está preparado para a próxima crise, sim ou não, né? Como é que a gente se prepara para uma crise que tem um contexto similar ou parecido? Como é que a gente transforma, né, o que a gente aprendeu na gestão em capacidade, né, e que ela vire capacidade dentro de organização? São algumas das perguntas que acredito são estratégicas, né, para o processo de captura de conhecimento e aprendizagem e de perpetuar capacidade dentro da organização. Acho que para fechar aqui essa primeira parte e essa palestra, eu coloco uma frase que muitos já ouviram, já sabem, mas é que nenhuma crise é ou será eterna, né? E que toda crise é, sim, uma oportunidade também de evolução para boas situações, por mais que ela seja dura, né? A crise que a gente está vivendo é uma crise bastante única e dura em muitos aspectos, mas ela traz também boas oportunidades e bons elementos para a evolução, né, de temas que são bem relevantes para todas as organizações. Tá bom?